Muito bom dia, senhoras e senhores deputados e restantes visitantes que nos acompanham hoje nesta reunião. Um cumprimento especial aos representantes da Federação Nacional dos Estudos Europeus, com quem vamos começar a nossa conversa hoje. Portanto, temos a audiência que foi solicitada com o objetivo de definirmos uma eventual colaboração entre a Federação Nacional dos Estudos Europeus e a Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto na área da juventude. Espero que todos tenham tido boas férias, que tenham vindo com as baterias bem carregadas para o novo ano parlamentar. Também lhes desejo as maiores felicidades, porque também ainda começaram as vossas funções há relativamente pouco tempo, embora já há uns aninhos, mas enfim, mas relativamente pouco tempo, até porque como são muito jovens também não podia ter sido há muito tempo. Agradecer-lhes o terem-nos enviado o documento que tem aí, mas eu também tenho aqui, a União Europeia, sobre a percepção dos jovens sobre a União Europeia. Acho que aquele questionário que vocês dirigiram aos alunos do ensino secundário, do ensino superior, afim dos vários níveis de ensino, que está bem apresentado, que tem questões pertinentes e importantes. Quero felicitá-los por isso, julgo que os meus colegas partilharão também desta opinião, já terão a oportunidade de se exprimir, mas acho que sim, que prestaram um bom serviço, porque é verdade, e nós verificámos isso, ainda tivemos recentemente eleições para o Parlamento Europeu, que não houve uma grande mobilização da juventude, que há, infelizmente, um grande desconhecimento, como vocês concluíram, aliás, do estudo, um grande desconhecimento da importância da União Europeia nas nossas vidas. Raras são as pessoas, já não me refiro apenas aos jovens, que sabem que cerca de mais de 90% das nossas políticas nacionais são influenciadas pelas políticas europeias. Que tudo que tem a ver com diretivas tem de ser transpostas para a legislação nacional. As questões orçamentais também são de enorme relevância e, portanto, tudo aquilo que todos nós pudermos fazer e que vocês possam fazer para levar a União Europeia, para levar as políticas europeias, para divulgar o papel das instituições europeias junto dos jovens, é muito meritório e só podemos felicitá-los por isso e aplaudir. Dito isto, e sendo conhecidas as regras de funcionamento da nossa Comissão e das audições, sabem que dispõem de 10 minutos para apresentar o estudo e as considerações que queiram fazer. E depois haverá intervenções por parte dos diferentes grupos parlamentares. Cada grupo parlamentar dispõe de 5 minutos e depois têm mais 10 minutos para responder às questões e às considerações que venham a ser formuladas pelas senhoras e pelos senhores deputados. Dito isto, presumo que vai começar, será para fazer a apresentação do estudo. Portanto, nós temos connosco Luís Claro Marques e também temos a Catarina Lourenço e a Filipa Santana. Portanto, mais uma vez, sejam bem-vindos à Assembleia da República e, dito isto, faça favor, tenha a palavra para começar então a sua intervenção. Tem além um cronómetro para também poder regular a sua intervenção em função do tempo disponível. Portanto, faça favor. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, antes de mais, muito obrigado por terem aceito o nosso pedido de audiência. É sempre um gosto também estar aqui na Casa da Democracia e também partilhar aqui, se calhar, algum trabalho que também a nossa organização tem feito nesta área da União Europeia e neste trabalho em concreto do estudo.
Primeiramente, a Federação Nacional dos Estudos Europeus e o tempo também é sempre relativo. Nós fundámos esta organização em 2018, tem sede em Coimbra e é uma plataforma de juventude que reúne vários projetos relacionados com a União Europeia, mas também com algumas associações juvenis também que não estão diretamente relacionadas com a União Europeia, mas que de certo modo também trabalham com a União Europeia, nomeadamente as mobilidades dos Erasmus, relações internacionais também, e portanto isso também é de salientar. Em termos de núcleos de estudos europeus, nós temos, como sabem, existem licenciaturas de estudos europeus em Coimbra, em Lisboa e nos Açores, e portanto nós temos esses núcleos, e com futuramente algumas virar associações juvenis, estão dentro da Federação Nacional, portanto colaboramos desde logo. E depois somos uma organização com 6 ou 7 departamentos, temos quase 50 colaboradores nos vários departamentos, estamos a falar de investigação, estamos a falar de comunicação, estamos a falar também, obviamente, da parte financeira, que é importante, a ligação ao Conselho Nacional de Juventude, que nós também, desde novembro de 2022, somos organização membro de pleno direito do Conselho Nacional de Juventude e, agora, recentemente, em janeiro do presente ano, nós fomos eleitos para a direção do Conselho Nacional de Juventude, no fundo até o mandato 24-26. E, portanto, é um caminho que temos vindo a trilhar na área da União Europeia, tornar a União Europeia mais atraente, como dizemos no estudo, mais sexy, e, portanto, é um trabalho que nós temos vindo a procurar desempenhar em conjunto também com os jovens, mas também, obviamente, com os nossos decisores. Em termos de grandes atividades que nós temos feito, além deste estudo que já vamos falar daqui um bocadinho, temos também organizado o Encontro Nacional dos Estudos Europeus, que de há 2 anos para cá tem sido realizado no Fundão. O próximo ano, 2025, também será no Fundão, portanto é um protocolo que nós celebramos com o município, e portanto temos procurado também desenvolver as nossas atividades fora dos centros urbanos. Já de uma nossa associação também, que eu também fiz parte, que é a Academia Europa, que é o NAPEC, que organiza a Academia Europa, nós também, já desde essa altura, temos procurado levar a União Europeia para fora destes grandes centros urbanos. E organizamos a Academia, por exemplo, já organizámos em Lausanne, já organizámos no Piódon, já organizámos em Mira, portanto, são espaços que também conseguimos também, com algum sucesso, levar 50 jovens durante um fim de semana para falar sobre a União Europeia. Também temos tido a participação dos nossos deputados ao Parlamento Europeu nesses eventos, alguns membros do Governo também, e, portanto, é um trabalho que também temos vindo a consolidar. Em termos deste estudo, portanto, nós já facultámos o mesmo. De qualquer forma, aquilo que eu gostava de salientar é que este estudo foi organizado, portanto, era já uma vontade de criar, tentar procurar fazer um diagnóstico do que existe sobre aquilo que se chama a percepção dos jovens sobre a União Europeia, para nós, organização, para nós, FNE, mas também junto com os nossos parceiros e também, obviamente, decisores políticos. Temos aqui um texto, um documento com alguns dados que permita depois, com esse diagnóstico, trilhar, diria, um plano de ação para os próximos anos. E, portanto, acho que este documento também ajuda nessa tomada da decisão. Este estudo foi organizado pela Federação, mas também em parceria com o 620, que é um centro de investigação da Universidade de Coimbra, em que o estudo assenta, no fundo, em 2 formas de recolha de dados. A primeira, através de inquéritos, em que nós desenvolvemos inquéritos desde com validação científica, portanto, toda essa validação, obviamente, da Universidade de Coimbra. Aplicámos os inquéritos desde o ensino básico até o ensino universitário. O ensino básico vai desde o 9º ano, e depois apanha todo o ensino secundário e depois, obviamente, o ensino universitário. E depois aplicámos uma segunda forma de recolha de dados, uma segunda metodologia, que foi através da implementação dos chamados Focus Group. Esses Focus Group foram, em português, os grupos focais, em que nós reunimos ou nos eventos ou fora deles os jovens para
falarem sobre os temas da atualidade da União Europeia. Por exemplo, uma das questões que nós colocámos, isto também está no estudo, sentes-te europeu? Porque uma coisa é que nós perguntamos num inquérito, uma pergunta fechada, outra coisa é uma pergunta aberta, em que nós conseguimos abrir muito mais o debate, e eu até me recordo que uma das questões que falaram do Centro Europeu é que nós pensamos que é só uma ligação jurídica, e é interessante que depois um grupo até se dividiu em dois para apresentar as conclusões desse grupo de trabalho, em que disse que só se sentirá verdadeiramente europeu se um dia participar no programa Erasmus. E outros dizem, não, nós somos cidadãos portugueses, portanto somos automaticamente europeus. Portanto, esta vária definição de cidadania também acho que é extremamente interessante. Analisando os inquéritos e os focos grupo, depois culminou no fundo neste relatório, em que temos além dos dados, também temos algumas propostas. O objetivo deste trabalho foi, no fundo, conhecer a percepção dos jovens portugueses sobre a União Europeia, contribuir, de certo modo, com este trabalho e com o plano de ação que depois, eventualmente, sairá daqui, contribuir para a redução das taxas de abstenção nos assuntos europeus, encorajar também os jovens para a participação ativa. Em termos de números, nós tivemos 3.422 respostas a inquéritos e a realização de 6 focus group, com cerca de 250 jovens universitários em termos globais, ok? E, portanto, isto também é importante. Em termos de ensino básico, nós temos cerca de 3.332 respostas no ensino básico, 1.833 respostas no ensino secundário e 257 universitário. É uma das falhas deste trabalho e, portanto, em termos de poucas respostas no ensino universitário, pode ter duas conclusões, que se calhar podemos também abordar mais à frente, mas pode denotar alguma falta de interesse porque nós partilhamos o inquérito, os links para as pessoas participarem, portanto falta de interesse, ou então os inquéritos não chegaram devidamente, e portanto são trabalhos que também devemos seriamente procurar aumentar esta participação e também eventualmente perceber o porquê. Em termos de propostas também podemos deixar mais à frente. Em termos de conclusões deste trabalho, e ainda aproveitando os últimos 2 minutos e meio, aquilo que eu gostava de apresentar aqui em termos de conclusões é o seguinte: denotamos alguma falta de informação sobre a União Europeia, informação pode parecer contraditório, porque nós vivemos numa sociedade informada, com muita informação disponível na internet, mas se calhar não informação de qualidade que chega. E, portanto, também temos que, se calhar, procurar perceber porque é que os jovens não conseguem procurar informação de qualidade e, às vezes, fiável também no que já existe. E depois, a questão da literacia sobre os assuntos europeus. Reparamos que também os manuais escolares e, de certo modo, também as aulas de educação para a cidadania precisam de, eventualmente, ser revistas no modo como é que funcionam e, eventualmente, até nas metodologias que são aplicadas nessas mesmas aulas. Eu devo dizer que nos focus group que nós organizamos, e até ao nível da Federação, o que nós temos procurado fazer é utilizar a metodologia de educação não formal para, no fundo, dinamizar as sessões e também tornar as coisas mais participativas, os eventos mais participativos. E nós sentimos uma grande adesão, no final, em termos de envolvimento e participação ativa também desses mesmos participantes. Portanto, diria que esta questão da literacia nas escolas secundárias pode ser um veículo importante. E depois outra coisa interessante, a questão da abstenção. Algo também foi referido. Normalmente as eleições europeias são vistas como as eleições, as midterms, portanto, aquilo que quase um cartão amarelo ao governo que estiver em funções, e portanto pouco se discute a Europa e muito se discute aquilo que é a política nacional. E portanto isso depois transmite tudo para o debate, obviamente que depois ao nível também, havendo esta falta de informação sobre o papel da União Europeia, quando nós ouvimos depois, quando um fundo, portanto, não é aprovado ou uma obra não é inaugurada, normalmente às vezes colocamos a responsabilidade, a culpa é de Bruxelas ou da burocracia europeia. E, portanto, isso depois eventualmente criará uma percepção negativa das pessoas face à União Europeia, porque se isso acontece, a culpa é da União Europeia. E, portanto, é um trabalho que devemos fazer em conjunto e portanto, da parte da FNE, estão a dispor e estão a dispor para qualquer questão. Muito obrigado. Muito obrigada. Acho que já nos deu aqui uma ideia muito precisa
daquilo que é o vosso trabalho, também da vossa participação noutros órgãos importantes, como relacionados com a juventude, e o vosso empenhamento também na divulgação da importância da União Europeia. Posto isto, vamos então agora ouvir os representantes dos grupos parlamentares. Em representação do grupo parlamentar do PST, tem a palavra a senhora deputada Eva Brás Pinho. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começar por cumprimentar os membros da Federação Nacional de Estudos Europeus, Luís, Catarina, Filipa, obrigada por estarem aqui connosco e também demonstrarem interesse e vontade de partilhar aquilo que é o vosso trabalho e trazer este tipo de temáticas para cima da mesa. E eu queria, antes de mais, congratular-vos pela vossa missão, pelo que representam, por desenvolverem este tipo de iniciativas que nos falavam ainda agora, que desenvolvem literacia europeia, que sabemos, como vocês bem demonstram no estudo, infelizmente, não estão nos níveis que desejavelmente deviam estar. Congratular-vos pelo estudo que desenvolveram, que acho que foi um trabalho rigoroso e importante, que tem algumas conclusões que eu achei particularmente interessantes, não porque me surpreendessem, mas por concluir que de facto ficam demonstradas num estudo, algo que de facto é de sensação geral. Depois dizer-vos que a nossa geração, e vocês sabem que eu sou da vossa idade mais ou menos, já nasceu e cresceu inserido na União Europeia, e em alguma medida o facto de estarmos absolutamente habituados a tudo o que são os direitos associados à pertença à União Europeia, seja a liberdade de movimento, seja a moeda única, seja os direitos fundamentais que temos consagrados e que são tutelados jurisdicionalmente pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, traduz-se em alguma medida numa eventual sensação de que isto é tudo garantido, porque não trabalhamos nem construímos este processo, e este é um dever de construção contínua que nós também temos. A União Europeia tem feito um caminho no sentido do aumento das suas competências, no sentido de desenvolver o constitucionalismo europeu. Sabemos que os regulamentos europeus impactam quase todas as dimensões da nossa vida, ainda que os cidadãos nem sempre compreendam que, e eu achei curioso vocês referirem a questão de, por vezes, se um fundo não vem, responsabilizamos Bruxelas, e aqui eu penso que a classe política também tem que fazer alguma meia-culpa, porque nem sempre dá os devidos louros àquilo que é o trabalho que se produz em Bruxelas, nomeadamente, como eu dizia, regulamentos que trazem consequências muito positivas àquilo que é a vida dos cidadãos. Mas dizer-vos que também me parece que, nos últimos anos, a União se tem aproximado das pessoas. Aliás, o vosso estudo demonstra isso, seja a ação conjunta na pandemia, seja a ação conjunta no apoio à Ucrânia, tem-se traduzido no aumento da confiança dos cidadãos na União Europeia. Aliás, e nós sabemos que nestas últimas eleições europeias, ainda que a taxa de abstenção se tenha permanecido alta, nos 63%, ainda assim fomos inundados de notícias boas de que quase 80% dos jovens portugueses, segundo o Eurobarómetro, queria votar e tinha a intenção de votar nas eleições europeias. Sabemos também que, apesar de alta, foi a taxa de abstenção mais baixa dos últimos 20 anos em eleições europeias, o que eu penso que se traduz num sinal positivo neste caminho que estamos a fazer. E também notei com agrado que, por exemplo, no vosso estudo se dizia que cerca de 90% dos participantes expressavam uma confiança positiva nas instituições europeias, o que me parece também mais um sinal bom. Além do mais, temos neste momento o Next Generation EU que traduz um investimento da União Europeia na justiça intergeracional e nestas próximas gerações. Mas também dizer-vos, por outro lado, que reconheço que há, de facto, distanciamento entre os cidadãos e a União Europeia, desde logo porque o Parlamento Europeu é o único órgão que tem sufrágio direto dos cidadãos. Há várias propostas para que esta situação possa ser alterada. Também, por curiosidade, gostava de saber a vossa opinião sobre isto. Parece-vos que há outros órgãos que devessem envolver os cidadãos de forma mais direta na eleição? Sim? Não? Por outro lado, dizer-vos que uma das propostas que vocês avançam, o Minuto Azul, parece-me uma boa proposta, portanto, aumentar aquilo que é a informação que circula nos mídias sobre o que se passa em Bruxelas parece-me absolutamente relevante para que as pessoas tenham acesso a este tipo de informação. Também dizer-vos que me pareceu que nestas eleições europeias, e vocês têm um capítulo de propostas relativamente aos mídias, me parece também dar um passo positivo, com debates diários sobre vários temas concretos que dizem respeito à União Europeia, portanto, pareceu-me positivo. E, portanto, perguntar-vos também a opinião sobre isto e depois fazermos mais duas perguntas. Por um lado, porque aquilo que vocês hoje veem aqui no sentido de um pedido de colaboração e, portanto, penso que é imperativo questionar-vos de que maneira podemos ajudar e como é que podemos colaborar e prestar auxílio àquilo que é a vossa missão. E, por outro lado,
duas questões que eu também achei curiosas. Uma que é a vossa proposta de voto obrigatório nas eleições europeias. Esta é uma realidade que não existe em Portugal, como sabemos. Eu tenho sérias dúvidas de que um voto obrigatório, ainda que aumente as taxas de participação, se traduza, na verdade, num aumento da literacia europeia ou sequer no aumento do voto consciente. Isto implicaria, naturalmente, também uma alteração aos tratados, que existe também unanimidade nos vários Estados-membros, e, portanto, perguntar-vos se esta é uma aspiração ou uma provocação irreverente para nos colocar a pensar, ou se, na verdade, entendem que esta proposta, de facto, pode fazer caminho, e concluir com uma última pergunta, questionando-vos relativamente àquilo que é a vossa proposta de comparticipação da Bolsa Nacional para o Colégio da Europa e do Instituto de Florença. Nós sabemos que os portugueses, infelizmente, não estão muito bem colocados nas carreiras internacionais e europeias, e, portanto, gostava de vos ouvir um bocadinho sobre este tema e perceber o que é que podem partilhar connosco, que entendem que podia ser melhorado. E muito obrigada pela partilha que aqui fizeram, pelo trabalho que desenvolvem. Muito obrigada, Sra. Deputada. Em nome agora do Grupo Parlamentar do PS, é a palavra ao Sr. Deputado Pedro Sousa. Faça favor. Muito bom dia, Sra. Presidente. Cumprimentá-la, cumprimentar os colegas também, deputados e deputadas, e cumprimentar a Associação de Estudos Europeus, saudando desde já o vosso trabalho. O Luís, a Filipa e a Catarina também, uma saudação especial de simpatia. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista quer, em primeiro lugar, saudar a vossa equipa, saudar a vossa associação pelo estudo profundo e pertinente que nos trazem sobre aquilo que é hoje a percepção dos jovens portugueses e a sua relação com a União Europeia. Esta investigação, com dados, com entrevistas, com validação científica, e no momento em que as questões europeias devem e têm de estar no centro do debate político, este é um contributo muito importante. E tal como a Eva disse também, apesar de haver melhorias significativas na última eleição europeia, obviamente que não podemos deixar de olhar com preocupação que as eleições europeias continuam a ser aquelas que registram os índices maiores de abstencionismo, e obviamente que essa elevada abstenção dos nossos jovens é um sinal de desinteresse ou pelo menos de falta de informação adequada sobre as questões europeias, e também aí o papel que desenvolvem e o papel que desempenham, entendemos nós que pode e deve ser um papel, e será certamente muito relevante. Depois, dizer-lhes que o estudo também deixa claro que a falta de abordagens dos temas europeus no espaço escola é um dos motivos pelos quais há esse gap, há esse afastamento dos jovens relativamente às questões europeias. Neste plano eu gostaria de perguntar se a Associação tem alguma sugestão para reformar a educação cívica nas escolas, ou mesmo pensar alguma reforma mais profunda dos currículos formais, de modo a promover uma maior literacia europeia e a participação ativa dos jovens. Estaremos todos de acordo no espaço da escola, e, portanto, acho que é uma reflexão que todos coletivamente devemos empreender. Por outro lado, também perguntar e perceber qual é o vosso sentimento, se no estudo fica claro que os jovens portugueses olham para a União Europeia e há uma aproximação e há um carinho e uma identificação grande com o projeto europeu, muito por conta daquilo que é o programa Erasmus e a livre circulação de pessoas e bens, mas subsiste este distanciamento que aqui já falamos, e de que forma, em particular, esse é um sublinhado que também o vosso estudo deixa claro, que é que muitos jovens continuam a olhar para a União Europeia como uma entidade distante e muito burocrática, algo que está longe, algo que é distante e que tem pouco apelo para os nossos jovens. O que pode ser feito, e isto é o que pode ser feito por todos, não é? Por vocês, por nós enquanto atores políticos, para combatermos esta percepção de distanciamento e conseguirmos, tanto ao nível das instituições europeias como das nacionais, ajudar a aproximar os jovens da União Europeia. Outra questão que o vosso trabalho detalha tem que ver com a importância das redes sociais como principal fonte sobre a União Europeia para os jovens.
As redes sociais têm hoje uma importância muito, muito grande, mas é, ao mesmo tempo, sabemos todos também, terreno fértil para desinformação e se isto tem, por um lado, vantagens grandes, tem também riscos associados. Uma questão que eu acho que era importante discutirmos todos é de que forma é que, ou qual é a visão da associação, gostaríamos nós de saber um pouco mais, de aprofundar um pouco mais o tema, de que forma a associação entende que podemos garantir que os jovens podem aceder a informação mais credível, uma informação mais simples, uma informação mais trocada por miúdos e de qualidade sobre a União Europeia, utilizando este veículo das redes sociais, mas fazendo com fiabilidade e fazendo com segurança. Hoje estaremos todos de acordo, e é uma verdade quase lá paliciana, se dissermos que a União Europeia vive um contexto de múltiplos desafios, desde a guerra, às mudanças climáticas, aos fluxos migratórios, às crises geopolíticas, e sendo que os jovens, o estudo deixou claro, reconhecem a importância da UE no combate a estas questões, gostaríamos também de perceber da vossa parte qual a vossa visão sobre qual poderá ser o papel que a juventude portuguesa pode desempenhar na resposta a estes desafios e como podemos nós, enquanto decisores políticos, na Casa da Democracia, facilitar essa participação ativa e informada. Estas eram algumas questões que eu gostaria que vocês pudessem densificar e, mais uma vez, agradeço a importância do vosso trabalho e aquilo que é o vosso contributo para a promoção de uma cidadania europeia ativa, que é aquilo que todos nós desejamos também a partir do Parlamento Português. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Daniel Teixeira. Faça favor. Ok. Bem, antes de mais, muito obrigado, Sra. Presidente. Gostaria também de cumprimentar os restantes deputados. É um prazer voltar a esta casa após um período de férias. Cumprimentar também os membros da Federação e agradecer-vos, em primeiro lugar, pelo vosso pedido de audiência. Eu pude também acompanhar a vossa presença na Comissão dos Assuntos Europeus e ver a apresentação que fizeram, também a forma como responderam às questões que ali vos foram colocadas. E, no fundo, parece-me que é muito importante, de facto, vocês fazerem também esta visita a esta Comissão. Esta Comissão tem tratado de vários assuntos, mas tem falado muito sobre a juventude. E a juventude, como aqui já foi falado, enfrenta vários desafios. Eu próprio, como jovem, enfrento também vários desafios. Já passei por muito daquilo que hoje em dia a juventude portuguesa enfrenta e tem sido colocado diante de si mesma. E, portanto, parece-me que a vossa vinda a esta casa é fundamental. E esta troca de ideias acaba também por ser muito frutífera. Em primeiro lugar, queria só fazer um pequeno comentário. Falou-se há pouco das eleições europeias e de uma redução na abstenção. Isso aconteceu, é um facto. Mas é também importante dizer que não só em Portugal, mas pela Europa como um todo, houve também essa mesma redução e, curiosamente, houve também um incremento naquele que é a votação nos partidos conservadores. Existe um crescimento da onda conservadora. Eu acho que isso nos deve levar a refletir. Os jovens, eles querem uma mudança, eles querem algo diferente, eles estão cansados daquilo que o sistema tem oferecido e isso é interessante perceber e tem acontecido pela Europa como um todo. Em segundo lugar, em Portugal nós vivemos de facto um cenário geopolítico muito específico. Nós vivemos afastados do centro de decisões em Bruxelas, vivemos também de costas voltadas para o Atlântico, para aquilo que poderia ser o nosso contacto com as Américas. Isso prejudica-nos a nível estratégico e é, portanto, necessário repensar de que forma é que nos podemos aproximar desses centros. Em relação ao estudo que foi elaborado, nós partilhamos, de facto, e concordamos com vários dos pontos que foram neles apresentados. Em primeiro, de facto, é necessário haver um aumento da literacia sobre os assuntos europeus, isso é fundamental. Isso acontece muitas vezes, inclusive, não apenas entre os jovens, mas inclusive dentro da própria classe política. Existe um grande desconhecimento sobre o funcionamento destas estruturas e sobre de que forma é que estas relações podem ser ou não
levadas a bom porto. Falou-se, por exemplo, do programa Erasmus, é de facto uma ferramenta extraordinária. Eu próprio já tive a oportunidade de participar no mesmo e foi uma mais-valia para mim, é também uma mais-valia para toda a juventude. É uma mais-valia inclusive para o indivíduo, mas também para as nações envolvidas, tanto para aquela que envia como para aquela que recebe, e portanto parece-nos que é necessário também cada vez mais olhar para essas oportunidades, ou seja, esses momentos de cooperação. Mais do que tudo, nós acreditamos numa Europa de cooperação, não necessariamente numa Europa que continua a cavalgar ou a tentar a possível soberania das nações. Nós acreditamos numa Europa livre, sim, mas também numa Europa de nações soberanas e nações fortes. E antes de concluir, eu queria também deixar algumas notas. Eu acho que cada vez mais é necessário nós também, enquanto agentes políticos, estarmos atentos e olharmos para aquilo que tem sido feito também no exterior. Olhar os bons exemplos que têm surgido pelas nações que participam, que estão inseridas na União Europeia, mas também no restante do continente. Olhamos, por exemplo, para aquilo que tem acontecido na Hungria. Algumas das propostas têm sido colocadas na mesa na Hungria. Eu, enquanto jovem, agora tive o privilégio de receber a notícia que vou ser pai. Existem vários jovens como eu desejariam constituir família, mas não têm essa possibilidade. Por várias razões, pela questão da habitação, pelo desafio que é hoje em dia ter uma habitação própria, mas também pelo desafio, por exemplo, os salários que hoje em dia existem em Portugal, a questão também das propinas. Nós olhamos, por exemplo, para a Hungria e vemos o para os jovens, aqueles que querem constituir família. Olhamos também para o caso das mulheres, aquelas que geram uma descendência, que têm filhos, acabam também por receber vários benefícios. Não fazem mais parte da União Europeia, mas, por exemplo, o modelo das propinas britânicas. Parece-nos que é um caso também a ser, talvez, aplicado também no nosso cenário. É interessante, os jovens hoje têm muita dificuldade em manter-se nas universidades, há cada vez mais um abandono desse espaço, e isso acontece porque muitas vezes não têm capacidade para custear os seus cursos. E por isso acho que é importante estarmos atentos cada vez mais àquilo que acontece no exterior e podermos também avaliar. E por isso eu gostaria de deixar apenas duas questões. Em primeiro lugar, de que forma é que nós, como agentes políticos, podemos auxiliar o vosso trabalho, e em segundo, se a Federação entende que a classe política portuguesa e aqueles que estão nos vários cargos que a constituem devem ou não estar mais atentos àquilo que acontece no exterior, e se porventura poderíamos. Muito obrigada ao Sr. Deputado e, antes de mais, parabéns e felicidades para esse novo estatuto. A palavra para a intervenção final. Permitam-me que faça 2 ou 3 considerações. Em primeiro lugar, a realização desse encontro que promove o Encontro Nacional de Assuntos Europeus, no fundão, sobretudo, revela também a preocupação de levar a mensagem ao interior do nosso território, às populações que têm menos acesso à informação. Em segundo lugar, em relação àquilo que decorre do próprio estudo, que é a não consciencialização de uma grande, se calhar até a maioria dos jovens, de que também são cidadãos europeus. E isso é pena, porque é muito importante. Qualquer jovem, qualquer cidadão europeu, qualquer português tem, num país onde nós não tenhamos qualquer embaixada de um país da União Europeia, para além de que também a própria União Europeia tem e, portanto, também devemos ter orgulho, porque é o único tratado que tem o nome de uma capital que não é um país e que dá, de facto, um grande avanço no que diz respeito à democracia participativa e cidadania europeia. Depois, em relação à falta de informação, dizer que não apenas nos sites
e que toda a gente conhece das instituições europeias, mas também, em Portugal, nós também temos o Centro Jean Monnet, que também tem atualizada. Por outro lado, também há escolas que até são consideradas escolas embaixadoras da União Europeia e onde desenvolvem um grande trabalho de divulgação e de informação e proporcionam viagens aos jovens, etc, etc. E depois o Erasmus também foi, do meu ponto de vista, é o programa europeu que mais tem contribuído para aproximar os jovens da União Europeia. Por último, só um comentário em relação à questão da democracia. Estive a falar da democracia participativa, mas também da democracia direta. De facto, só o Parlamento Europeu resulta de uma participação direta dos cidadãos, portanto, do voto direto, mas não podemos esquecer, portanto, isto é uma questão, é um debate que é muito atual e que se desenrola já há muitos anos. O Conselho Europeu tem os primeiros-ministros ou os presidentes, portanto, o chefe do poder executivo nos Estados-membros, que também tem a sua legitimidade, que advém da participação dos cidadãos nacionais. E a Comissão Europeia é eleita pelo Parlamento Europeu. Isso nem toda a gente sabe, ou seja, cada um e cada uma dos comissários vão prestar uma prova às respectivas comissões de acordo com os portfólios que lhes vão ser atribuídos e são escrutinados pelos deputados, que depois fazem um relatório a dizer que sim, senhor, e depois a comissão no seu todo é votada pelo Parlamento Europeu. Portanto, é evidente que, podem dizer, pode ser aperfeiçoado o modelo, sem dúvida que pode ser aperfeiçoado o modelo. Devo dizer que, quando eu estive no Parlamento Europeu, no primeiro mandato chumbámos um comissário, o italiano, porque fez umas considerações muito... eu iria rotular, vou dizer só, inconvenientes, para não ir mais longe, em relação à questão da igualdade de género e tudo isso, e, portanto, foi chumbado, teve de ser substituído. E depois, no segundo mandato, foi comissária indigitada, a pessoa indigitada era uma mulher, para a comissária da Bulgária, que foi substituída pela Kristalina Georgieva, que, como sabem, agora é do FMI, pronto, presidente do Fundo Monetário Internacional. Estava-me a faltar o Monetário Internacional. E que, aliás, também se candidatou a secretária-geral, que foi concorrente do engenheiro António Guterres às Nações Unidas. Que eu tive, aliás, ainda bem que a outra não foi chumbada, porque a Kristalina Georgieva, embora não seja da minha família política, mas fez um bom trabalho. Como comissária, tive a oportunidade de acompanhar, designadamente, na criação daquilo que é o mecanismo europeu de proteção civil. Também fui relatora por parte do meu grupo parlamentar nesse processo. E dito isto, faça favor, tenho a palavra agora para as considerações finais e para responder às preocupações, dúvidas, perguntas, perplexidades das senhoras e dos senhores deputados. Faça favor. Senhora Presidente, muito obrigado também pelas suas considerações. Eu, começando aqui pela senhora deputada Eva Brás Pinto, o que é que eu disse? Ai, peço desculpa. A culpa é também da minha letra. Não, mas relativamente à questão do Parlamento Europeu, e como disse também já a senhora Presidente, o Parlamento Europeu é o único em que nós votamos e, portanto, e depois, obviamente que a Comissão emana do Parlamento Europeu e depois tem já o Conselho Europeu, então já foi tudo inicialmente explicado. Agora, como é que depois nós conseguimos apelar às eleições europeias e à participação quando
o Parlamento Europeu não tem iniciativa legislativa. Ok, que sabemos que o Parlamento Europeu tem, de certo modo, alguma pressão sobre os atos que são eventualmente desenvolvidos, mas é aqui a questão de nós estamos a apelar ao voto, mas depois é apelar a um órgão que não tem iniciativa legislativa. Portanto, é um debate que também está a surgir, e obviamente a questão dos tratados. Portanto, eu acho que o busilis da questão... Desculpe lá, não o quero interromper. Não tem iniciativa legislativa, é certo, porque é de competência da Comissão Europeia. Exatamente. Mas quem aprova a legislação é o Parlamento e o Conselho. Ou seja, a Comissão tem a iniciativa legislativa, mas quem aprova a legislação é o Conselho e o Parlamento. E só quando o Conselho e o Parlamento chegam a acordo é que a legislação existe. Exatamente. Portanto, há um envolvimento no processo legislativo, há um envolvimento das três instituições. E mais, hoje em dia, também consagrado no Tratado de Lisboa, os cidadãos também podem participar, interferir no processo legislativo, que é muito importante. Desculpe, mas acho que esse esclarecimento era oportuno. Sim, sim. Agora, em termos formais, o Parlamento Europeu não tem iniciativa legislativa e sabemos os trílogos e também a participação do Parlamento Europeu no processo de codecisão é importante. No entanto, não existe esse mecanismo formal de iniciativa legislativa e, portanto, eventualmente pode afastar o cidadão. A iniciativa de cidadania, depois, a forma... são muito poucas as decisões que depois também serão da própria Comissão, portanto, se calhar também a própria burocracia que está envolvida neste processo também pode ser questionado. Portanto, eventualmente é um tema acho que é até extremamente interessante. Mas voltando aqui à questão do papel dos mídias, eu acho que o papel dos mídias é fundamental em qualquer democracia e sociedade democrática. E eu, enquanto cidadão, questiono-me como é que às vezes dá-se tanta atenção a quem será o novo treinador do Benfica e não se dá tanta atenção à questão das eleições europeias, por exemplo. E, portanto, daí as propostas que também estão inscritas. Portanto, nós temos a nossa visão enquanto cidadãos e portanto, é importante o papel dos mídias, mas que haja este debate cívico e de interesse geral também nos debates que são feitos e não dá tanta, se calhar, atenção a um tema que é não tão importante, obviamente. Relativamente ao voto obrigatório, também dizer aqui uma coisa, as propostas que nós colocámos aqui, esta primeira parte das propostas, nomeadamente o voto obrigatório, está inserida num conjunto de propostas que os jovens lançaram nos Focus Group e que nós fizemos questão de colocar aqui. E, portanto, não sei até que ponto é que isso será eventualmente aplicável, porque tem todo um mecanismo para o mesmo, mas nós decidimos colocar porque foi as propostas que saíram destes Focus Group da cidadania e, portanto, o voto obrigatório nas eleições europeias aqui está. E, portanto, eventualmente será um bocado difícil, mas até para o debate sobre a situação a importância do voto pode ser também aqui levantada. Sobre aqui a questão do Colégio Europa, obviamente que muitos já foi feita, acho que até a própria Estratégia Nacional das Carreiras Europeias também foi lançada e, portanto, no fundo, dá continuidade à mesma, eventualmente até ir melhorando, consoante os dados forem recolhidos. A questão do Colégio Europa, eu conheço alguns casos de meus colegas até na Federação, que eu acho que agora as bolsas até já foram aumentadas. Na altura acho que eram menos, acho que eram 80%, agora não quero estar aqui a prometer números, mas que mesmo assim, mesmo este apoio de 80% ou de 100%, na altura já era os custos eram muito altos e permitia que muitos jovens não tivessem esta experiência internacional, que é muito importante para o currículo da mesma, e que depois trouxesse essa mesma experiência para Portugal, se quisesse, para também colocar, no fundo, nas empresas ou na administração pública, acho que na sociedade, isso era importante. Portanto, era dar continuidade ao reforço da estratégia de carreiras europeias e, por outro lado, também dar continuidade e acompanhamento a estes jovens no Colégio da Europa, para que depois, quando voltarem, tenham condições também para partilhar as suas experiências. Relativamente aqui, e já vou à questão da colaboração, porque depois junto aqui tudo, aqui o Sr. Deputado Pedro Sousa, do Partido Socialista, nós estamos aqui a desenvolver uma das propostas que está aqui, nós já estamos a dar seguimento à mesma, uma delas que é a questão da literacia europeia. Nós estamos a desenvolver um projeto piloto em Coimbra, que tem a ideia de escalar para outras regiões do país, mas é um projeto piloto em que nós
vamos implementar o chamado pré-teste e um pós-teste, no fundo, para perceber, antes das sessões e depois da sessão, como é que foi a evolução dos conhecimentos daquele jovem sobre as temáticas europeias, e durante o intervalo destes 2 marcos, nós vamos dinamizar 3, 4 sessões sobre as instituições europeias, sobre a cidadania europeia, o impacto que a União Europeia tem no nosso dia-a-dia, através de metodologias de educação não formal. E, portanto, a ideia é abranger 2 turmas de escolas secundárias, estamos a falar de 11º ano, 12º ano, e, portanto, a ideia é que este projeto ocorra entre este mês de setembro e o mês de dezembro, para depois ser feita a devida análise de dados e depois apresentar os resultados da mesma, e, portanto, já podemos depois, eventualmente, até apresentar aqui os resultados, se também for interessante. E, portanto, uma dessas propostas nós já estamos a dar seguimento. E, portanto, achamos que isso vai, eventualmente, ajudar na abordagem sobre as temáticas europeias, fugindo daquelas metodologias clássicas, que é o método expositivo, para um método mais interativo, mais participativo, nestas sessões sobre a União Europeia. Relativamente às redes sociais, eu acho que a questão das redes sociais, obviamente, alimenta um bocado a questão da desinformação, mas também eu acho que se nós conseguirmos dar competências, ferramentas às pessoas com base em informação, e esta informação é através de literacia democrática, financeira, europeia, portanto isto é uma questão geral. Eu acho que a questão da desinformação combate-se desde logo porque as pessoas já têm as ferramentas para desconstruir aqueles argumentos falaciosos. E, portanto, se nós começarmos a construir de base, estamos a falar nos jovens, na questão da União Europeia, obviamente, que é a nossa praia, mas achamos, através também no CNJ, também temos procurado para a questão da literacia democrática, também, literacia financeira, mas achamos que se os jovens e as pessoas no geral tiverem essas ferramentas, conseguem desde logo desconstruir os argumentos falaciosos. Portanto, a questão das redes sociais, à partida, ficará resolvida. A visão sobre a juventude e o papel que terá na questão da europeia. Eu acho que a questão da juventude, nós não querendo estar a fazer um debate geracional, mas porque acho que não é objetivo, mas ultimamente a questão da saúde, os temas da saúde mental, por exemplo, da questão da ação climática, foram temas que os jovens também conseguiram, de certo modo, colocar na agenda. E, portanto, obviamente que há excessos, mas faz parte, e, portanto, é importante dar continuidade e dar gás. Há interesse dos jovens, claramente, sobre estas questões europeias. Nós é que temos que os envolver, de certo modo, nesses processos de literacia, temos que lhes dar ferramentas para também serem jovens mais participados e que consigam destrinçar aquilo que é verdade, que é mentira, para depois também estarem, de certo modo, também envolvidos nesta visão e também fazerem parte do futuro e do presente. Acho que já agora, assim, o Sr. Deputado Daniel Chega, Daniel Teixeira, do Partido Chega, dos mais parabéns por ter esta nova função, pai, e é mais missão, sentido de missão. Eu, relativamente às questões que nos coloca, e também, de certo modo, também responder aqui também à Sra. Deputada Eva, por causa aqui do papel, também, de certo modo, dos políticos, mas também desta Comissão. Eu acho que o facto de nós conseguirmos trazer estes resultados, trazer esta fase de auscultação, que pode ser mais, obviamente, mais denso no futuro, podemos melhorar no futuro, mas já temos aqui alguns dados para nos levarem a fazer alguma reflexão sobre estas áreas, estes trabalhos. Porque a União Europeia não é só jovens, é a sociedade e, portanto, envolve também cultura, de certo modo. E, portanto, é importante nós, com os decisores políticos, e aqui a Casa da Democracia, nós conseguirmos, de certo modo, levar estes números, ajudar-vos a tomar a decisão e haver este contacto permanente, no caso da Federação, nós ficamos muito gratos com isso, mas sobretudo com a cidade. E acho que este contacto é importante, é saudável e, portanto, nós estamos ao dispor para o que considerar necessário e, obviamente, que os futuros eventos ou estudos que a gente organiza ou até daquele evento, daquele projeto da literacia, aqueles dados que a gente for recolher, e este já agora vai ser em parceria com uma instituição de ensino superior,
portanto, para ter validade, e esse é um método que nós queremos implementar dentro também da estrutura, para ter todo o rigor científico na recolha dos dados. E a questão dos políticos mais atentos. Eu já ultrapassei 1 minuto. Quero dizer o seguinte, eu acho que o facto de vocês nos receberem e terem aceito o nosso pedido de audiência demonstra que há aqui uma atenção. Obviamente que depois há aqui outra coisa que eu vou dizer que também é a seguinte. Normalmente as eleições europeias, como sabem, acontecem 5 em 5 anos e a União Europeia só tem atenção 2 vezes por ano, que é quando são as eleições europeias e o Dia da Europa, portanto são 2 vezes por ano, e 5 em 5 anos no Dia da Europa. Ok? E portanto, aqui é importante nós falarmos sobre a União Europeia várias vezes por ano, até pelo impacto que a mesma tem no nosso dia-a-dia, e portanto precisamos da vossa ajuda e acho que vocês também vão precisar da nossa, e portanto estamos de braço dado nisso para no fundo espalhar a mensagem sobre a União Europeia para esse país fora de forma democrática e muito mais participativa. Muito obrigada, com certeza que haverá possibilidades de colaboração e não sei se também não pediram uma audiência à Comissão dos Assuntos Europeus, também se justifica que lhes apresentem o estudo e que também haja esse diálogo e essa possibilidade de colaboração. Muito obrigada mais uma vez, não só pela realização do estudo, pelo envio desse documento, que é bastante interessante e que certamente merecerá uma leitura atenta de todos nós, e desejar-lhes mais uma vez, reiterar os votos de muitas felicidades e de bom trabalho. Muito obrigada. Muito obrigado. Temos a segunda parte da reunião. Faça favor, Sr. Deputado, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só uma nota, dar nota também que há um outro órgão importante também, com representação nacional, que é o Comitê das Regiões, e que também poderá ser um objeto também de um contacto vosso com a Associação Nacional de Municípios, no sentido também de procurar, através dos representantes que estão no Comitê das Regiões, terem também essa participação e esse envolvimento, digamos, do mundo autárquico nas questões europeias. Como membro do Comitê das Regiões, enfim, antigo, portanto, não podia deixar de ficar esta palavra. Muito bem, muito obrigada. Foi, de facto, uma chega pertinente e, obviamente, que o Comitê das Regiões também desempenha um papel importantíssimo. Também fui membro do Comitê das Regiões e orgulho-me disso. Dizia eu que nós vamos ter a segunda parte da nossa reunião, vamos apenas despedir dos nossos convidados.